Hoje está conosco Dejair Batista de Paula Júnior para tratarmos do assunto o sono e o sonho. No Momento Espírita, vamos ver a mensagem Viver como se não houvesse amanhã. Em O Livro dos Espíritos está registrado na questão 401 que o espírito jamais fica inativo. Durante o sono, os liames que o unem ao corpo se afrouxam e o corpo não necessita do espírito. Então, ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Allan Kardec chamou este fato de emancipação da alma. Muitas vezes, ao acordar, nos lembramos de que tivemos sonhos. O que são os sonhos? E os pesadelos? Vamos conversar com Dejair Batista de Paula Júnior sobre o sono e o sonho, depois do Momento Espírita. O destino de todos os seres vivos é a morte. Morrem flores, plantas, bichos, gente. Até mesmo as estrelas que nascem em uma explosão de luz chegam à finitude. Morremos um pouco todos os dias. Cada anoitecer nos relembra que mais um dia se passou em nossa vida. E isso nos deveria ser um alerta para os rumos que damos à existência. Mas, por que a morte nos assusta de tal forma? O sábio se prepara para morrer. Mas, para a maioria dos seres humanos, a simples menção da palavra morte é um trauma. Não falamos de morte como se falar disso pudesse atraí-la. No entanto, preparar-se para morrer é útil, necessário mesmo. Não se trata de uma atitude mórbida, mas de naturalidade perante o ciclo que rege a vida. Naturalidade? Sim, pois em nossa vida a morte é uma certeza. Podemos até não saber quando e onde ela virá, mas virá certamente. Países, idiomas e crenças são diferentes, mas, paradoxalmente, a grande certeza que nos une a todos é de que um dia nosso corpo estará morto. Por isso, vale a pena pensar de modo positivo na morte. Preparar-se para esse momento inevitável. A psiquiatra suíça Elisabeth Kübler-Ross narra em seus diversos livros o sofrimento das pessoas que não se prepararam para morrer ou para dizer adeus aos parentes e amigos. A médica que se tornou famosa no mundo inteiro por seus trabalhos junto a pacientes terminais, observou que a maioria das pessoas traz pendências, assuntos não resolvidos e traumas que eclodem na hora da morte. É que não costumamos refletir sobre a nossa própria morte. Sempre a imaginamos muito distante. E por isso, vamos adiando a resolução de pendências que poderiam ser solucionadas agora, com calma. Portanto, vale a pena iniciar uma preparação. Quer uma fórmula simples? Viva como se fosse o seu último dia. Faça o bem, seja amável e gentil. Não deixe para amanhã as palavras de afeto, os gestos de amor. Diga à família o quanto você a ama. Deixe os papéis em ordem, os assuntos encaminhados. Se há mágoas, esqueça, perdoe, vire a página. Se há assuntos por resolver, esclareça, converse, enfim, resolva. Não deixe espaço para que um dia você lamente não ter falado na hora certa. Viva a vida de forma simples e bela, para que ao encerrá-la, não haja muitos arrependimentos. O músico Renato Russo tinha uma frase síntese para essa atitude. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Afinal, amanhã a morte pode ter vindo, silenciosa, bater à sua porta, ou da pessoa amada. E até o reencontro, então, poderá ser uma longa espera.
Faça como o poeta Manuel Bandeira. Em um de seus mais inspirados poemas, Consoada, ele fala sobre o dia em que a morte chegará e vai encontrá-lo preparado. Quando a indesejada da gente chegar, talvez eu tenha medo. Talvez sorria ou diga: alô, iniludível. O meu dia foi bom. Pode a noite descer. A noite com seus sortilégios. Encontrará lavrado o campo, a casa limpa, a mesa posta, com cada coisa em seu lugar. Possamos todos nós aguardar a morte com a alma leve, a consciência em paz, um sorriso de dever cumprido pairando, suave, nos lábios pálidos. Quando essa hora chegar, o seu dia, a sua vida, terão sido bons? Pense nisso. Esta mensagem está no CD, volume 17, e tem o título Viver como se não houvesse amanhã. Dejair Batista de Paula Júnior, que é palestrante espírita e membro do Conselho Deliberativo da AMEN, Associação Espírita de Maringá, está conosco. Olá, Dejair. Uma grande parte da nossa vida passamos adormecidos pelo sono. O que ocorre com a alma durante o sono? Ocorre um fenômeno chamado emancipação da alma. Nós somos formados pelo espírito, pelo perispírito e pelo corpo físico. E o perispírito e o corpo físico, eles são ligados célula a célula. Cada uma dessas mais de 100 trilhões do nosso corpo físico, elas são ligadas célula a célula com o perispírito. E durante o estado do sono ocorre um desprendimento parcial do perispírito em relação ao corpo físico, e assim o espírito, quando ele vê esse momento de liberdade, ele quer se ver livre, então ele quer sair. E assim, durante o momento do sono, assim que o corpo físico começa esse momento de descanso já mais profundo, o espírito e o perispírito, então, que a gente chama de alma, ele sai e vai vagar muitas vezes pelo universo. E esse universo ele pode ser limitado desde o nosso próprio corpo físico, nosso quarto, porque às vezes há espíritos que eles ficam no próprio quarto, outros ficam jungidos ao seu corpo, não saem por algum motivo, outros saem, vão ver espíritos simpáticos a eles, ou há lugares que são simpáticos, que podem ser bons ou que podem ser ruins. Depende da nossa simpatia, daquilo que nos agrada, do que nós pensamos nos momentos de vigília ou enquanto estamos despertos. Por isso que a doutrina espírita enfatiza tanto a importância da preparação para o sono, né? Sim. Que nós tenhamos boas leituras, que façamos uma prece, para que ao nos afastarmos do corpo, optemos, né, ou estejamos vinculados a situações boas, não é? Sim. Mas também, Dejair, é muito comum, ao acordarmos, nós dizer, poxa, tive um sonho hoje, né? O que é o sonho para o Espiritismo? O que ele representa? O sonho, ele é muito bem explicado no Livro dos Espíritos a partir da pergunta 400. Kardec faz várias perguntas que são muito bem encadeadas, muito bem organizadas aos espíritos em relação ao sono e aos sonhos. E há outras obras. E eu gosto muito também da definição na obra O Consolador, na pergunta 49. Essa obra foi ditada pelo Espírito Emmanuel e psicografada por Francisco Cândido Xavier, na qual ele explica que sonhos são todas as atividades reflexas das situações psicológicas que nós passamos nos mecanismos das lutas do nosso dia a dia enquanto o nosso corpo repousa. E nós podemos também juntar que nesse momento o nosso espírito, como ele está livre, ele vê, mas não pelos nossos olhos, porque o espírito ele vê por todo o espírito, tudo aquilo que ele vê, ele
ele manda essas informações para o corpo. Então, muitas vezes, o sonho é aquilo que nós vemos como espíritos, junta aquelas preocupações que nós trazemos do nosso dia a dia. Então, muitas vezes, há aquela mistura. É difícil de nós entendermos, decifrarmos os nossos sonhos. E é muito importante também nós adicionarmos que é por isso que as lembranças dos sonhos, elas são fragmentárias, porque não vai direto, essas imagens não vão direto para os nossos sensos, né, como a visão, a audição e etc. É de espírito para espírito, por isso que essas lembranças, elas ficam cada vez mais fragmentárias. Espíritos muitas vezes evoluídos que percorrem às vezes o universo com outros espíritos, né, com os seus protetores, eles conseguem muitas vezes o que alguns deles chamam de uma lembrança mais colorida, mais nítida. A maioria de nós temos lembranças como se fossem meio que em preto e branco, mais fugidias. É como se a gente assistisse a um filme, né, e fosse contar para alguém este filme. Sim. Nós iríamos contar partes, né, pequenas partes desse filme para a outra pessoa. Então, o sonho seria mais ou menos essa representação, né? Uhum. Você já se referiu que nós temos atividades durante o sono, né? Então, nós, os encarnados, podemos aproveitar de forma positiva esse período do sono. Por exemplo, podemos estudar, aprender muita coisa durante o sono, Dejair? Sim. Nós podemos e até devemos. Mas muitas vezes o que nós queremos no estado de vigília nem sempre ocorre enquanto nosso corpo físico dorme e o nosso espírito fica livre. Mas André Luiz, tanto nas obras Missionário da Luz, quanto em outras obras, especialmente no Missionários da Luz, no capítulo 8, no Plano dos Sonhos, ele faz comentários, inclusive, o seu instrutor espiritual, ele tem uma assembleia na qual ele une centenas de espíritos encarnados para fazer palestras, para gerar mais conhecimentos para que esses espíritos, quando eles se levantem, quando eles acordem, eles tenham aquelas lembranças do que foi estudado. Mas é muito interessante que eu vou dar 2 exemplos que nós precisamos tomar muito cuidado. Porque o instrutor de André Luiz, ele explica que quase 3/4 da população da Terra de encarnados não aproveitam bem o seu momento de descanso físico, ou seja, o espírito acaba não indo para lugares bons ou para estudar e etc. E mesmo aqueles que vão, muitas vezes não têm uma boa frequência. E ele cita 2 exemplos muito interessantes, que são Vieira e Marcondes, que são 2 espíritos encarnados que faltaram àquela assembleia naquela noite, naquela madrugada, e ele pede para um dos seus assistentes ir ver o que estava acontecendo. Em um deles, quando ele chega, no caso do Vieira, o Vieira tinha falado mal de um outro espírito desencarnado durante seu estado de vigília para sua família, e ele estava num estado de tormento voluntário, em verdade, porque esse espírito foi lá tirar satisfação. Era ainda um espírito, vamos dizer, que ainda inferior, e estava lá tirando satisfação, e ele estava se sentindo muito mal. E quando o assistente do instrutor do André Luiz o acorda, ele já imagina, ele não coloca a responsabilidade sobre ele imagina que foi algo que ele comeu, que ele estava sentindo pesadelos. Quando eles vão ver o outro espírito, que é o Marcondes, ele estava já num outro estado, não estava se sentindo mal, pelo contrário. Ele estava, André Luiz narra, como se ele estivesse se saciando com ópio, mas em verdade ele estava com 3 entidades, com 3 espíritos de psique feminina, vamos dizer, se prazeirando naquele momento, porque infelizmente, talvez, é os pensamentos que ele estava tendo antes do momento de dormir. Então ele deixou de aproveitar uma noite de estudos para ficar algumas horas se prazeirando com espíritos também ainda inferiores que não teria utilidade nenhuma, pelo contrário, poderia prejudicá-lo, ele acordaria com certeza muito mal no outro dia, se sentindo mal, com o corpo cansado e com pensamentos que não seriam positivos. Então nós podemos e devemos estudar durante esse período, mas como a senhora disse muito bem,
nós devemos, antes de dormir, ouvirmos músicas boas, que façam bem ao nosso espírito, que nos relaxem, nos tranquilizem, ler coisas boas, leituras edificantes, que façam com que o nosso pensamento vibre em sintonias muito positivas, de otimismo, de amor, de carinho, que a gente perdoe outras pessoas e se perdoe também, e ao mesmo tempo fazer uma oração muito bem sentida. Muitas vezes nós estamos com sono, a gente vai fazer já a oração sentado na cama, né? Às vezes eu até brinco, a gente começa o Pai Nosso às 10 da noite e termina ele às 6 da manhã. Então nós precisamos, de preferência, levante-se, faça então essa oração em pé, mas faça ela com sentimento, porque esses 5 minutos de esforços vale a pena as suas horas durante o seu estado de sono, porque o outro dia vai ser muito melhor para você. Dejair, durante o nosso sono ocorrem os chamados pesadelos. Você já nos falou o que são os sonhos. O que são os pesadelos? Quais as causas dos pesadelos? Os pesadelos, eles podem ter várias causas. Mas sempre nós temos de refletir, trazer a nossa reflexão, que as causas estão muitas vezes relacionadas com o que nós pensamos e nós sentimos no nosso dia a dia em estado de vigília. Por exemplo, como que alguém pode ter um sono consolador, tranquilo, se ela assiste um filme de terror e vai dormir? Como ela pode ter um bom sono tranquilo se ela come muito à noite e vai dormir? Como ela pode ter um bom sono se ela discute com alguém, briga, discute, xinga, faz algo que seja muito negativo, às vezes, para si mesmo, né? Porque nós sempre dizemos que quando a gente faz algo de ruim para alguém, em verdade nós estamos fazendo para nós mesmos. Como ela vai ter um bom sonho? Há uma grande probabilidade dela ter pesadelos. Por isso nós dissemos na resposta à pergunta anterior a importância da preparação para o sono. Outras causas também que nós temos bem explicado numa outra obra também de André Luiz, chamada Entre a Terra e o Céu, psicografada por Francisco Cândido Xavier, aonde deixa-se claro que muitas vezes os espíritos obsessores, eles podem realmente nos causar esses pesadelos. Quando nós encontramos com espíritos que nós temos uma ligação direta, e principalmente aqueles que nós trazemos culpa em relação a eles, que nós causamos grandes danos a eles em vidas passadas, e quando eles nos encontram, porque às vezes a nossa faixa vibratória não está boa, e eles nos encontram durante o sono, nós, muitas vezes, passamos por estado de medo, estado de terror, de pânico por vê-los, porque traz à nossa memória profunda sentimentos negativos em relação a nós mesmos. E aí a gente vem correndo ao nosso corpo, como que fugir desse estado, dessa dificuldade, e aí nós nos lembramos de maneira fragmentária desses pesadelos. Eu quero pedir para você responder a pergunta que nos foi feita pelo Walter. Ele diz que ele tem medo de dormir e sonhar, pois o que ele sonha acontece logo depois. Então ele acorda com muito medo que aquele sonho aconteça. E ele pergunta se isso seria um pesadelo e o que ele deve fazer. Bem, pelo nosso entendimento em relação à pergunta, nós imaginamos que seja um pesadelo porque percebemos que não é algo positivo, ele não se sente bem ao acordar. E também percebemos que devam ser sonhos premonitórios, porque ele diz que muitos deles, imagino que não todos, que ele sonha e muitas vezes acontece. Os sonhos premonitórios, eles realmente podem ocorrer. E Kardec nos explicam que o sonho premonitório, ele pode ocorrer, principalmente os espíritos mais evoluídos, eles têm essa condição. É como se, eles explicam que é como se esses espíritos mais evoluídos, eles estivessem no alto de uma montanha e pudessem nos ver lá de cima. Então eles conseguem, por exemplo, ele consegue ver que tem uma pessoa em um local, que logo mais à frente tem uma ponte, por exemplo, quebrada, depois tem um outro animal,
um animal feroz, então ele sabe que nós estamos caminhando nessa direção, pela velocidade que nós estamos, daqui tanto tempo a gente vai passar por essa ponte quebrada, vamos encontrar aquele animal feroz, porque ele está vendo tudo que ocorre. Mas ao mesmo tempo, se ele tem esse sonho premonitório, esses espíritos muitas vezes devem dizer a ele sobre esse futuro que possa vir a acontecer. E nós sabemos que tudo que nos ocorre tem um fim útil. Então, de alguma forma, tem uma utilidade dele ficar sabendo, por meio dos seus sonhos premonitórios, o que vai acontecer. Se Deus o permite, então talvez ele possa prevenir para que não ocorra, ou se for algo que independe dele, que ele faça orações, que ele possa de alguma forma se autoanalisar como ele pode ser útil em relação a essas situações ou em relação às pessoas que estão participando disso. E sempre lembrar que Deus jamais dá um fardo mais pesado que os nossos ombros sejam capazes de carregar. Uma noite bem dormida, sem dúvida alguma, ela é fundamental para as nossas atividades do dia, né? E eu acredito que você já frisou muito bem como agir, não é, para que nós tenhamos essa noite bem dormida e possamos despertar com bom ânimo, com disposição para o trabalho e para o crescimento, não é, Dejair? Sim. No capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, ele dividiu esse capítulo em várias partes, em orações para nós mesmos, em orações para o nosso próximo, em orações para os desencarnados, etc. E nessa parte, na oração para nós mesmos, tem uma oração que chama Oração para Fazermos Antes de Dormir. E lá há um prefácio onde ele explica a importância, o porquê nós devemos fazer essa oração antes de dormir, como a gente deve se preparar. E depois ele dá um exemplo de oração, que não precisa ser ipsis literis aquela oração, decorada, mas um exemplo para nós colocarmos todos os nossos melhores sentimentos naquela oração. Precisamos nos lembrar que a oração é uma conversa com Deus, e Deus está na nossa consciência por meio das suas leis divinas. Então é muito importante nesse momento a gente fazer uma oração com todo o nosso sentimento, com o nosso fervor, para que realmente as nossas emoções mudem e nós possamos atrair bons espíritos e principalmente o nosso anjo guardião, para que ele possa nos ensinar, nos dar bons conselhos, boas intuições, boas sugestões, para que foi dito anteriormente, que a gente levante esperançoso, feliz, com vontade de viver, com alegria de viver no outro dia. Dejair, nós agradecemos a sua participação no programa. Queremos agradecer a todos vocês, telespectadores amigos, por terem estado conosco no programa ao vivo que realizamos em comemoração aos 20 anos deste programa. Queremos lembrar, agradecer as perguntas que nos enviaram e lembrar que vocês podem continuar enviando perguntas através do e-mail do programa. E esperamos também continuar contando com vocês todos os sábados juntos para refletirmos sobre a mensagem espírita, a mensagem de Jesus. Muita paz a todos.